Convidar vocês a participarem comigo desse tema que é sobre um amigo chamado Anjo da Guarda. Eu queria, antes de mais nada, perguntar para vocês: vocês têm amigos, não têm? Amigos que pode ser até um amigo da família, um amigo que foi desde do colégio. Então pensem na cabeça de vocês, sem falar para ninguém, para não magoar o outro que acha que é esse que você ia falar, que seria seu amigo, só por você, o amigo mais forte que você tenha. Pode ser desde o colégio, como eu falei, como pode ser, é meu irmão, é meu amigo. Então pode ser o seu irmão, pode ser o pai ou a mãe. Pensa mesmo nesse amigo e guarda a imagem dele na cabeça. Mesmo, parece um mágico, né? Que você vê a carta, pode aqui no meio do baralho e não me fala. Sem que eu veja e saiba quem é esse amigo, eu posso afirmar que você tem um amigo mais fiel que esse ainda. Você tem um amigo que você às vezes nem sabe o nome dele, que você não se dirige a ele, você não dá a palavra a ele, mas ele considera você, confia e espera que você melhore mais do que esse que você pensou a meu pedido. Esse é o anjo da guarda, esse anjo guardião, espírito protetor, espírito guia das nossas vidas. E eu digo isso porque o papel de um verdadeiro amigo é um pouco diferente do que a gente acha que é. E eu vou ler um texto para vocês, de um grande amigo do Chico Xavier, amigo encarnado mesmo, que ele comentou sobre ser amigo. O que é um ser amigo? Ele diz assim, ser amigo é o que faz sem perguntar. Ser amigo é o que acolhe, participa e ajuda. É o que ouve, aconselha e respeita, que alerta, aplaude e critica. É o que partilha a alegria e a dor. É ser fraterno sem ser irmão. É ser um membro da grande família universal. É fazer mais do que falar. É não ter dia nem hora. É ser o outro sem deixar de ser você. É não estar só, é sonhar. É saber esperar. A síntese do amigo está aqui no ditado popular: para o amigo, tudo. Para os outros, justiça. Aqui há várias referências sobre o verdadeiro amigo, como deve ser, que nós vamos encontrar ao longo da palestra. E eu digo algo a vocês que tem acontecido com a minha vida, desde que eu era bem pequeno. Há 5 anos para cá, eu tenho olhado a vida com outros olhos. Eu tenho visto a vida com olhos de uma criança. Porque às vezes a gente de ler um livro entra num universo, às vezes de se casar entra num outro universo. E com certeza, quando você tem um filho, você tem uma experiência até então que você nunca experimentou. E eu tive esse único e primeiro filho, e de 5 anos para cá eu tenho visto a vida com olhos do Henrique. Olhado aquela criança crescendo, tentando entender cada vez mais o que ela sente, o que ela pensa, para que eu possa ser um verdadeiro amigo dessa criança, dessa pessoa, desse espírito imortal que está ali. E quando eu comecei a perceber isso, muitas coisas são bacanas de acompanhar. Eu percebi que muitas das coisas que ele gosta são as mesmas que eu gosto. O herói dele era o mesmo que o meu, que é o Homem-Aranha. A comida que ele gosta de comer, ou melhor, as comidas que ele não gosta de comer são as mesmas que eu não gosto de comer, porque nós não gostamos muito de comer, vocês podem perceber isso pelo meu corpo forte, musculoso que eu tenho. Só que algumas coisas que eu tentei deixar guardada lá no fundo, para que ninguém mais soubesse, que ninguém mexesse, começaram a voltar à tona agora. Coisas que eu tinha comigo, algum medo, algum receio, parece que também agora está frequentando a cabecinha dele, e algumas coisas está fazendo com que ele fique meio assustado durante a noite, se levante da caminha dele e vem deitar com a gente. E isso então tem me mostrado que certos medos que eu tinha, ele também tem. E é preciso que eu saiba quanto mais ajudar e respeitar as coisas, as situações que ele tem de vivência, para educá-lo, para ajudá-lo como um verdadeiro amigo que eu quero ser dele. Porque quando eu estava no meio da noite, assustado, e eu era pequeno como o Henrique, eu dizia uma palavra e meu medo passava em poucos minutos. É uma palavra em voz alta, não sei se vocês conhecem, eu falava assim, mãe!
Nossa, como funcionava! Eu não tinha relógio, mas se eu cronometrasse, acho que em menos de 1 minuto, um anjo encarnado entrava pela porta do quarto, não acendia a luz para não acordar meu irmão que dormia no mesmo quarto que eu, se deitava comigo na mesma cama, uma cama de solteiro, a que eu adorava porque era estreita, então a gente ficava bem pertinho um do outro, e eu conseguia dormir, meu medo passava, o meu sono voltava. Mas esse remédio que essa mãe me dava, que é a minha mamãe, dava efeito colateral muito forte em mim, dava uma gratidão no coração, um amor tão forte por aquela criatura, que eu, assim que comecei a passar a orar, comecei a orar e pedir a Deus que deixasse esse anjo encarnado comigo, que deixasse ela ficar comigo, até eu perceber que eu não tinha mais aquele medo de dormir à noite. E Deus é tão maravilhoso, que até hoje permite que mamãe esteja encarnada, ela está com quase 80 anos, e eu já não durmo mais na cama com ela, não estou mais na casa que ela mora. Mas eu imagino que como deve ser o coração das pessoas pequenininhas, como essa menina tão linda que está aqui na minha frente, se caso não tiver uma mamãe do lado, um papai do lado, ou nós que quando formos ficando velhos, e o nosso corpo perecível que é, deixa de viver, deixa de existir, no sentido do corpo físico, porque nossa alma é imortal. Como fica nosso coração sem esse anjo da guarda encarnado, sem esse amigo protetor que são nossas mães, que são nossos pais? Daí eu começo a perceber então que muitas das coisas foi mudando para mim sem que eu bem percebesse. A minha mãe, à medida que eu precisava do auxílio dela, ela estava ali presente, mas com uma sabedoria ímpar, porque deixava que eu também fosse conquistando o meu espaço, fosse adquirindo a minha coragem. E mal eu percebi, hoje já me vejo em outra realidade, casado com uma esposa tão maravilhosa, com um menino também que contei para vocês. E eu nem percebi, eu nem notei direito essa mudança. Parece que ano passado eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 39, e parece que foi ontem tudo isso. Eu que gosto muito de música, tenho uma canção escrita, se eu não me engano, pelo Nando Reis, que diz algo muito significativo por esse momento. Ele diz assim: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia. Ou seja, eu nem percebi, eu estava dormindo e os anos se passaram, eu não caibo mais nas roupas, eu cresci. E ele continua: eu não tenho mais a cara que eu tinha, no espelho essa cara não é minha, é que quando eu me toquei achei tão estranho, a minha barba estava deste tamanho. Eu nem percebi que meu rosto começou a ficar de um rosto de um homem adulto, começou a crescer a barba, começou a formar uns pezinhos de galinha, minha voz engrossou tão rápido, tão volátil a vida, tão ligeira está se passando. E a gente tem a assistência da nossa mãe, às vezes tão importante, e desperdiçamos isso, não damos o valor legítimo e verdadeiro para esse anjo encarnado que Deus confia a todos os seus filhos, nesse processo de emprestar um filho dele, para que nós possamos ser mães e pais, ser filhos e irmãos, e amar o outro como a nós mesmos, como Jesus pediu. Mas, quando nós passamos a crescer, uma outra canção me chamou muito a atenção. Essa canção é de um homem que nós aqui, da música brasileira, consideramos o nosso rei. Ele escreveu uma música destinada à própria mãe, que dizia coisas que só agora, como adulto, eu vejo como também ele sabia o que estava falando e passou por essas situações. Eu vou dizer como se fosse uma poesia, mas ela é cantada em forma de canção. Mas eu não vou me atrever a cantar o que esse cantor cantou. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar por você. Te pedir que me abrace e me leve de volta para casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Exatamente o que eu vivia. Essa música conta a história de uma pessoa que é adulto e também nem viu o tempo passar e hoje comenta, lamenta a vida tão rápida que aconteceu. E ele continua: só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo, aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso, às vezes, eu preciso escutar de você. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite,
Veja agora, com problemas e angústias que só gente grande que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar em seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Essa música é do Roberto Carlos, se chama Lady Laura. O nome da mãe dele é Laura. E ele diz duas frases aqui que mexem muito comigo, porque eu vejo o quanto é verdadeira. Primeiro, aproveita seu tempo porque você ainda é uma menininha. Aproveita o tempo porque você tem um anjo encarnado quase sempre particular para você. E o anjo encarnado, como nós somos materialistas e vivemos a vida material, você vê, você escuta, você faz birra, você reclama. E ele, por ser anjo, por ser amigo, sabe te ajudar. Sabe respeitar o teu desaforo, a tua malcriação. Mas eles são esses anjos encarnados. Mas o problema vem agora, com problemas e angústias que só gente grande que tem. Depois que nós crescemos, aqueles probleminhas que o Henrique está apresentando e que eu quis deixar escondido, eu percebo que eu continuo com eles, mas vieram novos problemas, novas angústias que nem passa pela cabeça do Henrique. E eu fico mexido porque mamãe ainda está aqui, mas não mora mais comigo. E depois que nós crescemos e vem novas situações de angústia, cadê o meu anjo encarnado quando mais eu preciso? E seria certo que eu ficasse levando os meus problemas para uma senhora que já está na hora de não ficar mais com a cabeça quente com coisas de problemas que eu mesmo criei para mim? Será que os anjos da guarda vão embora depois que a gente cresce e parece que a gente mais precisa? Aqui que vem, pessoal, a questão muito importante da nossa palestra. Se eu pudesse fazer as leis, mas eu faria tanta barbaridade. Eu faria as crianças não crescerem mais. Olha que coisa maravilhosa. Porque elas não passariam mais pelos problemas, o Henrique nunca passaria da quarta série, da primeira série, da segunda série, ficaria sempre naquele meio ali, para que eu poupe ele. Mas isso, graças a Deus, não sou eu que faço. Quem faz as leis, ou quem fez as leis, é um Criador infinitamente superior. E essa palavra infinita aqui não é só muito grande, não. É infinito no sentido de não ter como comparar, não dá nem para medir com você. E foi Ele que fez que as crianças que encarnam, os espíritos imortais, vão crescer. E crescendo, as mamães e os papais vão desencarnando. Isso num ciclo natural, num tempo natural, mas que alguma coisa para nós muito bem guardada, muito bem esperada, destinada, e que nós devemos buscar essa coisa para o nosso bem-estar, para a nossa paz espiritual. Há uma referência de William Shakespeare que ele fez num livro chamado Hamlet, que é agora eu lanço mão dessa frase. Ele fala: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio. Horácio é o personagem a quem ele estava se referindo, do que imagina, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, se nós, e como eu estou dizendo aqui, que estou com medo e lamentando o fato de não ter mais um anjo encarnado ao meu lado, mesmo que ele esteja encarnado e aqui na nossa vida, de não ter mais um anjo à minha disposição para buscar água, para me deitar à noite comigo, para me contar uma história e me fazer dormir, vem Shakespeare e diz: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a sua vã filosofia. Aqui ele quer dizer coisas que nós não podemos ver, coisas que não estão no mundo material, porque ele diz entre o céu e a terra. E esses são os nossos anjos da guarda, os guias espirituais, nossos mentores, né? E que podemos chamar pelo nome que quisermos: anjo da guarda, anjo protetor, mentores, guia espiritual. O nome não importa, desde que você entenda o papel e até que ponto esse anjo da guarda, esse Deus destinou um anjo, um espírito bom para ficar com a gente, para nos ajudar. Como vocês sabem, eu já disse isso, eu nasci na Igreja Católica. Estou parecendo professor de cursinho, né, professor? Que repete a piada mesma, vai de novo a mesma piada. Eu nasci, como vocês sabem, na Igreja Católica.
Não na Igreja Católica, na Beneficência Portuguesa. Mas a Igreja Católica foi quem me recebeu. Porque se eu falo que eu nasci na Igreja Católica, a pessoa acha que o padre fez o parto de mamãe, lá na sacristia, e lavou com água benta. Não. Os professores sempre fazem essa mesma brincadeira, e é legal, funciona, professor. Né? E descontrai, anima. Então, eu nasci na Beneficência Portuguesa e fui batizado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, tenho meu matrimônio lá. Aqui sou muito grato. A Igreja Católica foi quem me recebeu pela primeira vez, me apresentou a existência de Deus, de um irmão maravilhoso chamado Jesus, e com todas as coisas boas que eles têm para oferecer, me ofereceu isso e me disseram sobre o anjo da guarda, que todos nós temos um anjo da guarda, que todos nós podemos orar por ele, que todos nós devemos saber que ele nos protege, mas pelo menos, eu posso estar equivocado, mas me disse que ele tem uma participação um pouco diferente do que eu imagino que tenha. Depois de um tempo, muitas perguntas começaram a rondar meu universo, eu comecei a perguntar para alguns amigos padres, inclusive, e até certo ponto as respostas eram boas, mas depois de um ponto eu percebi que não era mais problema deles. A doutrina em que eles acreditavam não respondia mais com tanta clareza, com tanta lucidez como a doutrina espírita. Então eu agradeci de coração tudo que a Igreja Católica fez por mim, e passei a buscar a doutrina espírita como agora a doutrina que explicava melhor a vida que eu procurava, me dava mais respostas. E em meio a esses estudos, eu me deparei com o Livro dos Espíritos, na questão 490, quando Allan Kardec aborda esse assunto. E ele pergunta: o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Kardec, quando formulou o Livro dos Espíritos e codificou toda a organização que os Espíritos responderam para ele, tudo que ele colocou lá, ele menciona lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Toda a doutrina espírita está no Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. E em cada parte, Kardec desenvolve um novo livro para dar um desdobramento, para falar mais abertamente. Então, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, são livros que continuam o que já está no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. E Allan Kardec se preocupou em colocar lá, na questão 490, algumas questões sobre esse tal anjo da guarda, para desmistificar de uma vez por todas ou confirmar. E ele fez essa pergunta: o que se deve entender por anjo da guarda? A resposta: um espírito protetor que pertence a uma ordem elevada. Então há uma confirmação de cara. Anjo da guarda é um espírito que nos protege e que pertence a uma ordem de espíritos mais elevada. Quando nós dizemos ordem elevada, pode ser de 2 ordens. Kardec dividiu os espíritos do mundo inteiro, do universo inteiro, todos os seres encarnados ou desencarnados, em 3 grandes ordens: os imperfeitos, os bons e os puros ou perfeitos. Mais uma vez eu digo, a palavra aqui não é um adjetivo, é um substantivo que dá nome a esse grupo, a essa classe. Porque se fosse um adjetivo, seria somente 2 grupos, os perfeitos e os imperfeitos. Mas Kardec classificou em 3 grupos: os perfeitos, os bons e os imperfeitos. Necessariamente haveria um hífen aqui: espíritos, hífen, bons; espíritos, hífen, perfeitos; espíritos, hífen, imperfeitos. Mas então, quando se fala espírito de uma ordem elevada, não pode ser a ordem dos imperfeitos. Então, só pode ser a ordem dos bons espíritos ou dos espíritos puros, tá bom? É isso que deve se entender por essa pergunta. Existe um anjo da guarda? Existe sim. O que ele faz? É um espírito protetor de uma ordem elevada, ou bom espírito ou espírito perfeito. Maravilha, só que ele não se dava por satisfeito e queria saber mais. Na próxima questão, 491, ele perguntou: qual a missão do espírito protetor ou anjo da guarda? Isso que me é bonito na doutrina espírita. Não é uma coisa explicada aleatoriamente, especulativamente. Não, Kardec vai a fundo e ele questiona. Se ele obtivesse uma resposta errada, com certeza ele pegaria no pé, em cima, até colocar a pessoa, como Sócrates fazia, contra si próprio, e ele percebe que errou na resposta.
Agora, uma resposta correta não tem brecha, não tem erro. E a resposta é o seguinte: a missão de um espírito protetor é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe o ânimo, sustentar-lhe a coragem nas provas da vida. Essa é a função. Veja que ele não diz assim: a função de um anjo da guarda é apagar o fogo da cortina caso comece o incêndio. A missão de um anjo da guarda é desviar o volante do buraco ou da ribanceira. A missão de um anjo da guarda é encher o pneu do carro que estava murcho e poderia estourar na viagem. Não, não é isso a função. É aconselhar, é levar num caminho melhor, é aumentar a coragem, sustentar-lhe o ânimo. Não é nada fora de uma relação mental. Isso precisa ficar entendido e absorvido por nós que buscamos na doutrina espírita uma resposta melhor. E diz: vocês lembram que houve um acidente triste com um cantor, Cristiano Araújo, que num acidente de carro, voltando de um show, morreu ele, morreu a namorada. E por sinal, o pai dele ficou tão triste e ferido, com certeza, como qualquer um normal ficaria, e ele lamentou dizendo algo muito triste, que eu ouvi ele dizendo, que foi: Deus existe por acaso? Onde estava Deus que não protege um menino bom como Cristiano, que agora estava engajado numa carreira promissora, agora que estava fazendo sucesso, empregando um monte de gente, alegrando com sua música? Onde está Deus? Ele não comenta em si do anjo da guarda, mas alguém poderia perguntar: poxa, cadê o anjo da guarda aí, que não ajudou? Eu não sei, não tenho esse direito de ter essa visão, nem o fato espiritual dessa história. Mas eu digo a vocês com convicção que o anjo da guarda do Cristiano, da namorada do motorista, deve ter falado assim: Cris, põe o cinto, Cris. Não vai sem cinto de segurança, não. Ou a namorada do Cris, que eu não sei o nome dela, fala para o Cris pôr o cinto, você também ponha, por favor, é perigoso viajar assim. O anjo da guarda do motorista falou assim: amigo, você está no carro mais seguro do mundo, tem acho que 12 airbags, mas acima de 200 por hora é perigoso qualquer impacto. Porque o nosso cérebro, se ele está numa velocidade de 250 e para instantaneamente, o cérebro sai pelo nariz. O choque dentro da caixa craniana é muito forte. Por favor, pessoal, toma mais cuidado. Tenho certeza que uma comitiva de espíritos bons tentaram pedir, mas não teve jeito. Porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Se eu pegar um revólver magoado da vida, colocar lá e começar, eles vão dizer: não, filho, não faz isso não, que isso, vai melhorar, por favor, passe nele, ajuda, e pensa alguma coisa boa, e eu penso: meu filho, eu penso, mas a vida, não faz isso, mas eu que tenho a autonomia. Eles não podem segurar o gatilho, Deus não deu essa autorização a eles, por isso que eles falam: se você fizer essa loucura e vier para o mundo espiritual, eu vou estar do lado do mundo espiritual te ajudando. Como está ajudando o Cristiano Araújo, onde é que ele estiver, o anjo da guarda dele assistindo, amparando, consolando, ou já numa situação bem melhor. Isso que é importante que entendamos. Se somos informados de que temos um anjo da guarda, que Deus existe e nos protege, realmente a pergunta do pai dele faz sentido. Cadê Deus nessa hora? Enquanto ele está seguro, tudo bem, na hora que vai precisar, não está mais perto. Mas entender que a função de um anjo da guarda é nos guiar a dirigir com mais cautela. Está com tanto sono assim, está cansado? Fica no hotel, dorme lá. Não marca tanto show. Por que você quer fazer tanto show? Será que não tem uma cifra aí te rondando o coração? Isso tudo é uma questão importante de nós conciliarmos e tratarmos, né? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, então, para confirmar e completar a questão primeira, 490, ele vai dizer uma coisa que é o seguinte: onde se localizam esses anjos da guarda? Os bons espíritos, diz Allan Kardec, não se movem pelo orgulho. Os bons da escala dos bons, tá? Aquela ordem: espíritos bons, perfeitos e imperfeitos. Ele está falando a escala do meio, os bons. Os bons espíritos não se movem pelo orgulho nem pelo egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de anjos da guarda, gênios protetores, espíritos do bem.
Olha que interessante. Então, os nossos anjos da guarda são as pessoas, os espíritos, que já estão numa ordem de bons espíritos. Eu fiquei tão triste quando eu li isso. Mas por quê? Você não gostou do seu anjo da guarda ser um espírito bom? Não, é que eu achava que o meu anjo da guarda era o próprio Jesus Cristo. Era um espírito perfeito. Exatamente. Por que você acha que é perfeito? Não sei, eu achava que ele era meu anjo da guarda. Não precisa que um PhD de matemática venha ensinar soma para uma criança. Basta um professor que sabe, um monitor. Não precisa que o presidente da República venha ensinar para você que você deve economizar água. Basta alguém do bairro, alguém falar. Isso que a gente tem que entender. Para nos proteger, não precisa ser lá alto nível, mas basta alguém que já não tenha os mesmos sentimentos ruins que nós temos. Porque imagina que você tenha então um anjo da guarda designado que não é espírito bom. Aí você, imaginando agora que você está vendo um filho teu sendo molestado, sendo abusado por um mau caráter, alguém do mal, ou ignorante, para não dizer do mal. O que você sente? Nossa, você chega de voadora na pessoa. Você perde a cabeça. O anjo da guarda não pode perder a cabeça, senão ele te estimula a voltar para o carro, pegar uma arma e voltar para a festa. E se um dia vocês passarem por isso, pode abrir os ouvidos que vocês vão ouvir o anjo da guarda falar assim: não, meu amigo, que pegar arma no carro o quê? Vamos embora para casa. Você já bebeu demais, está tarde, vamos para casa, por favor. Não volta lá. Essa é a condição. Apaziguar, não revida não. E o anjo da guarda do outro também dizendo a mesma coisa: amigo, vamos embora da festa, vai. Já deu confusão, deixa para lá. Não pode uma pessoa se enfurecer e me colocar mais coisa na cabeça. Porque imagina se vocês estão numa festa, acompanhado daquele grupo de amigos encarnados. Aí alguém fecha você, toma a tua vaga, mexe com a tua namorada, e você resolve deixar quieto. Você fala, deixa pra lá, vai, eu não vou falar nada pra esse cara. Os amigos se ficaram, louco, você vai deixar quieto, mas você é um moleza mesmo, você é um molengue, vai. Não acredito que você vai deixar. O sangue teu começa a ferver e você perde a cabeça. Então o anjo da guarda tem que acalmar, apaziguar. Não faz isso não, filho. Deixa quieto, por favor. Paciência, para ser melhor, tá bem? Antes de começar a palestra, pessoal, eu levantei, eu estava sentado aqui, fui até uma amiga, que ela estava lendo um livro e falei assim: você está lendo o livro dos Espíritos? Que eu esqueci de trazer o meu. Eu queria olhar. Dela falou, não é o livro dos médiuns. Não tem importância, eu qualquer coisa pego lá no carro. Voltei e sentei aqui. Pois não é que ela levantou, foi lá embaixo, pegou o livro talvez dela e me trouxe. É a Vanilda. E isso mostra que a pessoa faz de tudo para a palestra ser melhor. Faz de tudo para que valorize a aula. Então, o papel de um verdadeiro anjo da guarda, um anjo protetor é esse. Não poupa esforços para ajudar você. E a Van trouxe para mim a questão que eu queria ler, forçando essa situação. Às vezes, pessoal, morre o nosso pai, morre nossa mãe, e a gente atribui que ela já virou um anjo, que ela já é o nosso protetor. E Allan Kardec pede, na lei de adoração, que não oremos pedindo a esses que ajudem, porque às vezes eles não estão em condições, e isso vai atrapalhar o ânimo deles. Imagina você, sempre se coloque na situação de estar encarnado. Você está encarnado e você não tem dinheiro para comprar um doce que o seu filho quer. E o filho já mais sabe que o pai não tem, mas ele fala, pai, eu quero comer aquilo. Não tem como, você fica pedindo uma coisa que ele não pode atender, fica ruim. Então Kardec peça, ore pelos espíritos superiores para ajudar aqueles que desencarnaram, que estavam aqui no planeta Terra. Porque a questão 507, que a Van trouxe para mim com tanto carinho, diz assim: os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Fez a pergunta. Pode-se encontrar entre estes os médios? Um pai, por exemplo, pode vir ser o espírito protetor do seu filho? Então, meu pai encarnado morre, vai para o mundo espiritual. Ele pode passar a ser o meu espírito protetor? Ele fala, ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação. Se o seu pai ainda tinha o mãe, o tio, o irmão, esses sentimentos que nós temos como ira e raiva, orgulho, egoísmo, vontade de se vingar, magoa facilmente,
ele não era espírito bom, então ele não pode ser o teu anjo protetor ainda. Um poder ou uma virtude a mais concebida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, às vezes, o seu pai pode até interferir por você, mas ele vai ser assistido por um pai, por um espírito que é elevado e que não pertence a uma ordem. E vocês vão ver que quando nós encarnamos, já temos um espírito protetor. Não é assim, agora meu pai deixou, vai ocupar o lugar de um outro. Não, é tudo muito mais organizado, né? Então, há uma história que eu conto para vocês, por saber quando eu era dentista, que aconteceu. E essa história é da Santa Apolônia, a santa padroeira dos dentistas. E como eu sou dentista, é a minha santinha padroeira, a quem oro por ela, para ela, me ajudar. E aconteceu uma história muito bonita que mostra que um anjo da guarda não pode se enfurecer. Não é que não pode no sentido de não dever. Ele não passa mais por esses níveis de sentimentos baixos que nós temos. Vejam bem, quando somos agredidos verbalmente, não é obrigatório que eu me magoe. Eu me magoo porque eu quero me magoar. Eu me enfureço. E esse sentimento que me deixa triste, que me maltrata, que me faz ficar o dia remoendo aquilo, se eu conseguir não deixar que aquilo me abale, não me abalará. Não é em si a ofensa que machuca, é em si o que essa ofensa causa em mim. O quanto eu me abato, o quanto eu fico revoltado, o quanto eu preparo uma vingança para acabar com aquela pessoa que me machucou. Então, a Santa Apolônia, essa história foi contada, olha só, por um imperador. O imperador Felipe foi destronado por um outro chamado Décio, e o Felipe era até um bom imperador, um cara mais manso, mas o Décio, em compensação, entrou perseguindo tudo quanto era cristão. E a Polônia, uma moça, era também uma dessas que defendia o posicionamento de Jesus, né? E essa história foi contada pelo bispo de Alexandria, São Dionísio. É verdadeira essa história. Conta que algumas pessoas que defendiam Jesus estavam sendo perseguidas e em praça pública eram para ela desmentir o que acreditavam. E a Polônia foi uma dessas meninas, dessas mulheres, que ou desmentia tudo o que ela havia defendido de Jesus, do Cristo, ou ela seria queimada. Né? A fogueira é uma forma cruel de execução daqueles opositores do pensamento desses imperadores. Então, ela já amarrada, é dada uma última chance que ela se desmentisse. E ela pede a palavra e diz que tudo que ela falou era a plena convicção que ela tinha naquele momento, que ela seguiria Jesus e espalharia a notícia do Evangelho enquanto ela tivesse forças, enquanto ela tivesse vida. Mulherzinha de tupete, né? Bem como nós mesmo, né? Quando aperta a coisa, a gente escapa pela tangente. Bem, perguntaram para ela então, e que se ela não se desmentisse, ela seria torturada. E acharam uma maneira boa de arrancar-lhe os dentes. É uma coisa bem dolorida arrancar dente, pessoal. Eu, como dentista, vejo o quanto que é, mesmo com anestesia, com sedação, com cuidado, se o dente está inflamado, é difícil. Graças a Deus, façam uma oração hoje à noite, antes de dormir, a um homem chamado Horace Wells, o homem que descobriu a anestesia, um dentista, por sinal, que ameniza grande parte do sofrimento, praticamente zera, porque hoje é possível fazer sem dor nenhuma. Mas a Santa Polônia não estava anestesiada, então tinham 32 chances de arrancar até que ela negasse. E os próprios acusadores, os executores dessa ordem, começaram a se incomodar, porque via que a pessoa não ia ceder e começa a ficar ruim. O Gandhi já havia falado isso, o agressor, se ele agride uma pessoa que defende o seu ideal, e que esse defensor do ideal não reage, mas continua com bravura, o agressor não consegue continuar agredindo. Ele se incomoda de uma tal maneira. E isso dá para ver num documentário do Gandhi, algumas histórias. Na Índia, o Gandhi andando pela calçada na Índia, se viesse um inglês, era obrigatório que o indiano saísse da frente da rua, não olhasse para o inglês, que passaria então livremente na calçada na Índia, não era na Inglaterra, e depois ele poderia voltar. E o Gandhi falou, não, nós não vamos mais sair. Dava palestras assim como eu estou fazendo e pedia, vocês não cedam, continuem, a calçada é larga, dá para todo mundo passar, e vocês defendam com bravura esse ideal, esse direito que nós temos, e ele será bem-vindo também em andar na calçada da Índia.
Então vinha o agressor, e o Gandhi sempre foi aquele que falou e encabeçava a liderança, ele ia na frente, a pessoa que saísse, ele não ia sair, cabia todo mundo, então que iria agredir, pois pode começar a agredir. E o agressor agredia, e o Gandhi então se curvava e começava o sangue, e ele protegia o filho. Não é nada, filhinho, o papai está só... O agressor se incomodava com aquela visão, e instantaneamente falou, ai senhor Gandhi, sente aqui na sombra, eu vou pegar um copo d'água, aperte o próprio agressor começava a se comover. Se começasse uma luta armada ali, aí não resolveria nada. Então, a Polônia não reage, mas bravamente resiste, até que eles param, e ela faz um pronunciamento, que eu vou dizer a vocês o que foi. Ela disse assim, meus irmãos e irmãs, todo aquele, sem exceção, ou seja, inclusive esses que estão me agredindo, me machucando, que padecer de dores nos dentes, não tenham medo, chamem por mim, e do céu eu os ajudarei. Que devoção dessa moça, mesmo com essa dor horrível de ter os dentes machucados, arrancados, ela ainda tem essa paciência de, um dia se vocês estiverem sentindo dor, essa dor forte que eu estou sentindo, pode me chamar que eu venho ajudar vocês. Portanto, lá no consultório, bateu dor, Santa Polônia, me ajuda, pelo amor de Deus. Faz essa anestesia pegar logo. E ela do céu os ajudará. Esse é o caráter de um anjo da guarda. Esse é o espírito de um amigo protetor, que em face a qualquer dificuldade não se entrega, que vai estar do nosso lado para qualquer situação. Agora, Kardec fez a derradeira pergunta, que essa história vai ter bastante sentido. Poderá o espírito protetor, o anjo da guarda, abandonar seu protegido, por este lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? Ou seja, é bem nós aqui agora, hein? Falou para não fazer, falou para não vingar, você não resistiu, você foi lá, você brigou. O anjo da guarda pode abandonar e deixar a gente... então fica por tua conta. Veja o que ele disse. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de ouvir espíritos inferiores. Mas nunca o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os seus ouvidos. O protetor volta sempre quando este o chama. Estes são os mais sinceros e dedicados amigos entre todos os que mais intimamente vos ligam na terra. Olha lá aí a pergunta que eu fiz no início. Lembra? Traz de novo na memória aí o amigo de vocês. Estes, os anjos da guarda, são os mais sinceros e dedicados amigos entre todos aqueles que mais intimamente os ligam na terra. Aqui, pessoal, fica bem claro. Sabe quando você está numa festa e você quer falar uma coisa, mas as pessoas não querem ouvir o que você está falando, te esnobam, te fazem uma piada, e você então se afasta um pouco, fica meio ali olhando. Assim eles fazem. Eles nos deixam em paz. Você quer fazer isso? Então faça. Você tem o livre-arbítrio e eu não posso interferir. Mas assim que ele percebe que nós erramos e aqueles que chamávamos de amigos nos abandonam, porque a Leandro Carnal falou uma coisa que é muito verdadeira. Faz esse teste. Chega para uma pessoa que você pensou, esse amigo aí que está na mente, e fala assim, amigo, eu não sei, você é meu amigo, eu vou ter que te falar uma coisa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou com uma saúde tão forte, tão boa, que eu não sei a última vez que eu tive uma doença, uma gripe, não sei quando foi. Estou ganhando um dinheiro, meu amigo, um dinheiro lascado, mas estou convidado para tudo quanto é festa, as pessoas... É provável que o teu amigo fale assim, que isso passa, viu? Aproveita porque uma hora vai acabar. Ele fica um pouquinho magoado, ferido do teu sucesso. Estes anjos da guarda ficam felizes. E na hora que você perdeu teu dinheiro, perdeu tua posição social, cadê os amigos? Cadê aqueles que tanto tinham, como Jesus, os discípulos, deixaram Jesus à própria sorte? Tem uma frase que diz, quando o dinheiro acabou, o amor sai pela janela. Parece que é um pouco verdadeiro nesse mundo de provas e expiações, nesse nível baixo, que nós temos amigos interessados, inclusive nós somos um desses amigos interessados. Queremos aquele amigo que está em boa condição. Quando ele fica muito mal, a gente acaba não tendo. E às vezes fala assim, puxa, um lá que nem era meu amigo veio me ajudar. Pois é, ele que era teu amigo, você não sabia. Os outros não eram teus amigos. Os outros eram pessoas que gostavam das condições que você tinha a oferecer. E esse não é o anjo da guarda.
confere exatamente naquele texto que eu li de Paulo Goulart, no começo da palestra. André Luiz tem uma frase que diz assim: amigo é aquele que ajuda em silêncio. E aqui vai um conselho para vocês. Eu acho que a minha mãe foi uma ótima professora de primeira série. Ela fez pedagogia e dava aula para as crianças de primeira série, mas a minha mãe não devia. Ela devia trabalhar lá no Instituto IPMET, porque ela tem uma noção de chuva, de previsão de tempo. Por quê? Porque eu ia sair de casa e ela falava assim: leva o guarda-chuva que vai chover. Não era todo dia. Eu falava: mãe, eu não vou levar, porque eu tenho vergonha de chegar de guarda-chuva nos lugares. Eu tenho vergonha de o guarda-chuva dele. Tá com medinho da chuva? Então eu fico encabulado de chegar com guarda-chuva. Eu então prefiro tomar um pouquinho de chuva e entrar sem guarda-chuva. Aí quando ela falava para mim, e eu não vinha, como ela tinha a previsão de tempo na cabeça, chovia, e eu tomava chuva. E numa dessas chuvas que eu tomei, eu me resfriava. Bem, agora vem a frase de André: amigo é aquele que ajuda em silêncio. Quando vocês fizerem isso, e vocês derem um conselho tão acertado para a pessoa seguir, e talvez só porque vocês falaram ela fez o contrário, ela já ia fazer o que você falou, mas como você falou, ela foi lá e fez o contrário, e se deu mal, ajuda em silêncio ela. Faz como minha mãe fazia. A minha mãe não fazia assim: resfriou agora, né? Agora você se vira, moleque. Se quiser um remédio, você levanta e vai pegar. Não me chama à noite não, hein? Não, ela não fazia assim. Ela fazia assim: filho, pode deitar, a mamãe vai fazer um chá tão gostoso para você, que você vai melhorar. Vou fazer uma oração enquanto estou fazendo o chá, e você vai tomar, vai passar essa dor de garganta. Amanhã você vai estar muito melhor, tá bom? Mas aquilo me deixava tão feliz e ao mesmo tempo, puxa, eu devia ter escutado a minha mãe. Que vergonha de guarda-chuva o quê, meu? Leva o guarda-chuva, tem até uns guarda-chuva legais, aí umas estampas. Porque amigo é aquele que ajuda em silêncio. E quando você ajuda em silêncio, você ensina a pessoa que você queria o bem dela. Você não queria fazer valer a tua vontade. Você deu um conselho. Se ela seguisse, ela ia ser melhor. Se ela não seguisse, você vai ajudá-la sem ficar falando na cabeça. Aconteceu uma história muito legal. Muito legal. Não foi tão legal, mas aqui foi com a minha sogra. E ela deve estar assistindo aqui pelo Facebook Brasil. Não é essa só, é uma outra sogra. É como outra, só casei uma vez. Não é ela mesmo. Mas é a minha sogra que eu amo tanto. Aconteceu o seguinte: a minha sogra, ela deve ter 1,60 de altura. Uma pessoa baixa. E ela estava procurando desesperadamente o cartão de crédito dela. E procurando aqui na gaveta do criado mudo, abre cômodo e vai, a carteira não está. E você começa a ficar desesperado, porque você fala: eu perdi em algum lugar, será que a pessoa está gastando? E ela resolveu olhar em cima do guarda-roupa. Mas eu pergunto para você: quem que vai pôr um cartão em cima do guarda-roupa? Será que a pessoa jogou assim? Pois, não tinha mais onde procurar, e eu entendo, vamos olhar lá, né? E ela então, na hora, o anjo da guarda falou: não, minha irmã não faz isso, não é boa ideia. Pega a escadinha, pega a escada, e não vai pegar a escada. Ela puxa a cadeira do computador, aquelas que tem rodinha. Gostei. Eu vou falar de novo, vocês fazem: Vai, pode ser, professor, mas tem que ser daquele do fundo do coração, hein? Então, pessoal, o anjo da guarda falou: pega a escadinha. Não. Sabe o que ela pegou? A cadeira do computador de rodinha. É isso mesmo, eu também pensei: não faz isso. Pois ela põe lá, e se você subir bem equilibradinho, até vai. Mas ela, como tinha... Ela bateu aqui no guarda-roupa. O que ela tinha que fazer? Ficar na ponta do pé e olhar para baixo. E ela, numa dessas, a cadeira de lado. Gostei de novo. Vamos de novo? Mas tem que ser do fundo do coração. A cadeira de lado. E ela quebrou o fêmur. É verdade, quebrou o fêmur. O fêmur é o osso mais power que nós temos no corpo. É o osso de sustentação. É o osso da perna aqui, ó. Rachou em dois. Aí não levanta mais, né? Ficou no chão lá. Por que eu estou contando essa história? Porque a irmã da Patrícia, minha esposa, a Juliana, que mora lá em Piraju com ela, corre. Ela estava sozinha, conseguiu arrastar até o telefone, liga para a Juliana vai lá, chama a ambulância e foram para Ourinhos. De Piraju a Ourinhos, é uma cidade mais perto. E a Juliana, do caminho, ligou para a gente, para dar a notícia. Eu, como estava meio de fora, foi interessante ouvir como nós não somos capazes de ser anjos da guarda ainda, porque nós não ajudamos em silêncio.
Patrícia, a Juliana falando, sabe o que aconteceu com a mãe? Ela foi subir em cima do guarda-roupa. Para quê? Procurar o cartão, acha que vai estar lá? E puxou a cadeirinha do computador, tomou um tombo, agora quebrou o fêmur. Mas já falei tanto para ela, Patrícia, ela está... Peraí, fala com ela. Mãe, a senhora está louca, mãe? Como é que a senhora vai fazer isso? Subir no guarda-roupa? A senhora é uma criança, não pode... O Luciano, o irmão dela, estava em casa por uma coisa. Luciano, vai, sua vez, vai você. Ô mãe, eu não vou falar nada para a senhora, mas agora a senhora vai ver que dor que é, não sei o que. Vai, Tato, vai você, vai, Tato. E como eu já tinha percebido, já estava mais ou menos familiarizado, eu falei assim, alô, dona Conceição, não se preocupa não, dona Conceição, vai dar tudo certo. Eu sei que a senhora não queria cair, a senhora queria achar o cartão para tranquilizar o coração, né? Mas a minha avó caiu, resolveu, minha avó nunca mais andou. Dona Conceição, eu lamento. Como a dona Conceição já está andando, eu lamento, mas a senhora conheceu a dona Arlinda, nunca mais andou, quebrou o fêmur também. E aí eu falei, vai dar tudo certo, dona Conceição, eles vão corrigir, fica tranquila. Tato, você foi o único que não ficou falando na minha cabeça, eu já estou tão triste, tão arrependida, está doendo. Vocês acham que corrige alguém ficar falando assim na cabeça? Não corrige. Você não acha que ela sozinha lá e alguém falou, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo, nós estamos aqui com a senhora, vamos ajudar no que precisar, viu? Ela fala, puxa, que bobeira que fiz. É lógico que André Luiz está certo. Amigo é aquele que ajuda em silêncio, não é hora de falar. Depois, quando ela estiver andando, você fala, mãe, a senhora já viu o que aconteceu, hein, mãe? Não vai mais fazer isso. Não naquela hora que ela precisa de um pouco de carinho, de ternura na palavra. Mas esse é o papel que nós deveríamos fazer num papel de anjo da guarda. E aqui há uma história, pessoal, no texto de Kardec, de um espírito, de um anjo da guarda. Ele escreve, chama Micaela, ela escreve como anjo da guarda. E essa história, essa palestra é toda cheia de histórias, por quê? Porque a relação anjo da guarda é muito íntima. O tempo todo nós buscamos histórias que o anjo da guarda influenciou. E essa é a minha em particular, que, me desculpando com Dona Conceição, eu ia fazer um negócio muito pior do que ela. Uma vez, meu pai estava no edifício São Lucas, meu pai trabalhava como dentista, edifício São Lucas, ele está no cruzamento da Rodrigues Alves com a Agenor Meira, e ele trabalhava no 5º andar. É um edifício antigo aqui de Bauru. E eu era bem pequenininho, talvez do tamanho do Henrique, fui lá com minha mãe e escolher o lugar onde ia pôr o ar-condicionado. O ar-condicionado vai por aqui para ter o escorredor de água lá, o respiro da água, a mangueirinha, vai cair no ralo aqui, ou é melhor daquele lado, vai cair em cima do paciente o vento. E desse jeito eu cheguei. E na sacada, com a minha mãe, de mão dada com ela, o São Lucas tinha a grade de proteção e a grade era larga. Um adulto não passava, mas uma criança gordinha como eu era na época, passei pelo vão da grade do São Lucas e fiquei para o lado de fora. Eu não sei o que estava na minha cabeça. Essa história eu vi porque minha mãe repetiu muito. Mas eu fiquei assim, apoiado na mão dela. O anjo da guarda que influenciou, ele fala, não solta dessa criança. Não larga da mão dela, pelo amor de Deus, não larga. E o meu pai e minha mãe olhando para cima, o ar-condicionado, e se ela larga, E se eu caísse, o anjo da guarda não me seguraria. Ele me daria todo o amparo no mundo espiritual. Hoje eu estaria no mundo espiritual, não teria dado tempo de reencarnar ainda, estaria lá ou ouvindo uma palestra, ou fazendo qualquer coisa aqui com vocês, em espírito. Mas não daria para sobreviver. Muito pior do que a Dona Conceição. Mas o meu pai tem um relance de olhar e ver aquela situação, e ele não fala assim, pelo amor de Deus, cuidado. A minha mãe podia fazer assim, o que foi? E pronto. Não, ele tem a frieza de falar assim, boneca, meu pai chama minha mãe de boneca, que coisa linda. Boneca, não larga da mão dele, tá bom? Segura firme, não larga da mão dele. Mas por quê? Porque a hora que ela olha, ela aperta meu mentão aqui e quebrou meu dedinho. Não, mentira, essa parte era só para deixar dar risada. Não quebrou, não. Ela segura firme na minha mão e tenta me voltar, mas eu entalo ali. E meu pai tem a visão de tira por cima, vai, me pega e me tira por cima. Aqui é claramente a participação de um anjo da guarda, que fala, não larga da mão dele, olha para a criança, olha para ele. E meu pai que olha e fala friamente, não solte da mão dele. Ele não solte, e ela vai ver, não solta. E graças a Deus eu estou aqui bem, e bonito, e lindo, para fazer a palestra para vocês. Então, eu vou ler esse texto agora, que tem tudo a ver com isso. Micaela, ela chama, meu nome é Micaela, Revista Espírita, abril de 1860. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão,
e que felicidade proporciona à alma. Perguntais se me refiro à guarda das crianças? Mas não têm elas, suas mamães, anjos bons, já prepostos a essa guarda? E por que ainda seria necessário um espírito para delas se ocupar? Então, não pensais nas crianças que não têm mais essa boa mãe? Infelizmente, não existem os órfãos, e não são eles muitos? E não terá a própria mãe necessidade de ajuda, algumas vezes, a própria mãe da criança? Quem a desperta, a mãe, em meio ao seu sono mais profundo? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la nas dores quando o mal da criança é grave? Olha, mamães, que bonito. Quando o Francisquinho lá está um pouquinho triste, a Silvinha percebe, acorda no meio da noite e vê que ele estava quase caindo do berço, qualquer situação. Nossa, a criança estava mexendo com uma coisa perigosa, eu cheguei na hora. Quantas vezes eu já não percebi isso? Eu tenho uma intuição, vou lá e percebo que estava prestes a acontecer uma coisa perigosa. E ela diz, sempre nós que desviamos a criança ingênua do precipício prestes a cair, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo, que poderia misturar-se aos seus cabelos loiros. Olha que poético que foi. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo as piores, poderia nos irritar. Eu acho que aqui quando ele fala criança, ele está referindo a todos nós, viu? Crianças espirituais, não é criancinha só não. Porque Jesus falou, vinde a minhas criancinhas, ele está falando para a humanidade inteira. Há sempre um instante em que o seu coraçãozinho fica aberto. Alguns de vós se espantam com essa missão, pois não dizeis frequentemente, mas não há um Deus para as crianças? Sobretudo para as crianças pobres? Não há um Deus, mas sim os anjos. Então, como podereis explicar essas salvações miraculosas? Existem ainda muitos outros poderes cuja existência nem mesmo suspeitais. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que imagina sua vã filosofia. Neste momento, sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Casada jovem, com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de os ter de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ainda ser a guarda das crianças, doce e santa missão, cuja influência as mães aqui presentes não podem negar. A Deus, dando um tchau agora, vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora, e é preciso que visite todos esses olhinhos fechados. Ficai sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas sim uma verdade. Micaela, o anjo da guarda, um próprio anjo, através de um médium, escreve a Kardec, que coloca na Revista Espírita essa realidade do anjo da guarda. E uma pergunta interessante. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, nessa vida curta que nós estamos tendo, é só mais uma fase, é só mais uma situação, é só mais uma experiência para a gente crescer um pouco mais. E quando se fala em anjo da guarda, para a gente finalizar, não podemos esquecer uma dupla, guia espiritual e protegido, como Emmanuel e Chico Xavier. Uma dupla que trabalhou tanto junta, uma dupla que um apoiou muito o outro, que ajudou, que foi ali talvez o símbolo mais perfeito de uma dupla perfeita de anjo da guarda e protegido encarnado. Antes de entrar no pinga-fogo, o Chico estava aflito, nervoso, porque as pessoas que perguntavam para ele eram pessoas muito tarimbadas, intelectualizadas, e apertavam mesmo, muitos opositores da doutrina espírita. E ele faz uma oração dizendo assim: minha mãe, minha mãezinha querida, a senhora sempre cumpriu suas promessas, então vem ficar junto de mim mais uma vez. O Chico pede ajuda da mãe dele, e uma voz atrás dele fala assim: eu estarei lá com você, Chico. Essa voz era o Emmanuel, e o Chico diz assim: disso, Emmanuel, eu nunca duvidei. Portanto, às vezes a nossa mamãe encarnada não pode estar com a gente, mas aquele que foi designado a ser nosso anjo da guarda estará.
Portanto, você nunca está sozinho. Mesmo que você esteja numa situação onde seus amigos encarnados abandonaram, justamente esse que você pensou na tua cabeça, que era o teu braço direito, te abandonou, virou as costas quando você mais precisou, numa situação de incompreensão dele com você, vai ter uma pessoa que gosta de você, que quer te ajudar e que você precisa destampar os teus ouvidos, desnublar a mente, como diz Emmanuel, para receber um conselho bom e seguir em frente. Uma vez, eu não me lembro, porque passei por esquecimento do passado, como vocês não se lembram também, mas eu tenho plena convicção que cada um de vocês aqui, que não tiveram uma encarnação compulsória, que se prepararam para nascer de novo, antes de embarcar para essa estação chamada reencarnação, deram um abraço num companheiro que foi com você até a hora do embarque, aquele abraço carinhoso e fraterno, e ele disse assim, você disse a ele, meu irmão, eu vou lá e prometo voltar melhor, eu prometo voltar mais purificado, menos egoísta, menos orgulhoso, você me ajuda? E com certeza ele disse, eu estarei lá com você o tempo todo, meu irmão. Fui designado para isso e faço de muito bom grado, como na Revista Espírita São Luís, Santo Agostinho diz isso, os espíritos protetores fazem isso como missão dada e fazem de muito bom grado. Então não desperdice esse amigo que todos temos, o nosso anjo guardião, anjo da guarda, guia espiritual, nosso mentor, o que nome que vocês quiserem dar. Vocês podem até pôr um nome para eles, e ele estará com você nos momentos mais difíceis, aconselhando e ajudando. Para finalizar, eu vou dizer um texto, um poema que está na Revista Espírita, o Anjo da Guarda, coisa rara. Na Revista Espírita não é lugar de pôr muito poema, e lá tem um do Anjo da Guarda dizendo assim, pela médium senhorita ó, pobres homens neste mundo em convulsão, nós, pobres homens, com a oração secai os prantos, e não temas o barulho do trovão, perto de vós há sempre um anjo guardião. Deus é tão bom, Deus é nosso Pai, a todos nós sempre quis dar e ver um pequeno anjo que não cai no esforço de nos proteger. Escutai sua voz amiga e poderá vê-lo cheio de alegria, e após a dor que vos castiga, ao céu o levará com valentia. Até poderá vê-lo sorrir em sua infância nos primeiros passos, e com os seus olhos imortais em nossos olhos sentir a nossa dor ao observar-nos em maus braços. Mas escutai, nós temos de ensinar o segredo no bem de vossa dedicação, que para vocês também há de chegar a serem um dia um anjo guardião. Sim, quando terminar a vossa prova, quando Deus receber o seu espírito esmerado e vos enviar à terra a uma alma nova, um belo recém-nascido, a quem serás levado. Amai o bem e que a vossa assistência o pobrezinho tenha a cada dia de seu anjo guardião maternal companhia. Por sua vez, guiai-o com paciência, vosso pupilo e irmão pelos caminhos do bem, para que tão logo no céu ele faça moradia. Lindo texto de Anjo da Guarda, e eu vou dizer a vocês, Deus é realmente um Criador de infinito amor, porque Ele me emprestou um filho que é dele, para que eu experimentasse a sensação de ser pai de Henrique, e amar alguma criatura como a mim mesmo, e mesmo não sendo um espírito bom ainda, ter a oportunidade de poder sentir o que é ser um anjo guardião e cuidar daquela criança, porque em algumas noites atrás, em vez do Henrique dizer mãe, ele disse pai. Eu levantei e fui lá e falei, Henrique, fecha os olhos, não tenha medo, o monstro fugiu, ele foi embora e seu pai está aqui. Que Jesus nos abençoe.